Se eu te perguntar quais são as coisas mais importantes dentro do edital de transferência de uma faculdade, você vai saber me responder? Talvez sim, talvez não. Por isso que hoje eu vou fazer uma análise completa com vocês de um edital de uma faculdade que está aberto, mostrando todos os principais pontos que você tem que tomar mais cuidado, prestar mais atenção e os pontos que não importam tanto. Então vem comigo que eu vou fazer agora na tela do computador para vocês a análise desse edital. Pessoal, então vamos lá. Vocês já sabem, né? Estou aqui na minha plataforma do Meds, onde eu consigo ter acesso a todos os editais que estão abertos se eu clicar nessa aba aqui de editais. É assim que eu fico sabendo tão rápido quando os editais são abertos. Tá aqui o edital da Universidade de Brasília, é só eu clicar aqui, vou abrir aqui numa nova aba e já abre direto aqui para mim o edital. Lembrando, se você não é aluno do MEDS e tem interesse em ser aluno do MEDS, a gente tem um cupom de desconto. O cupom é Douglas. Quando você for se matricular, você usa o cupom, tá bom? Para ter um desconto. Se você quiser dividir com alguém, você pode perguntar lá no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição, aqui embaixo aqui. Se alguém tem interesse em dividir com você, ou me chamar no Instagram também, que eu posso estar te ajudando a encontrar alguém para dividir, caso você queira. Mas é óbvio que isso só dá certo se você já tiver dado um like nesse vídeo, porque senão não dá certo, tá bom? Então vamos lá, fazendo a análise aqui hoje do edital da Universidade de Brasília. Vou passar para vocês aqui o que vocês têm que prestar atenção no edital, o que vocês têm que... onde geralmente ficam as coisas aqui, porque eu sei que tem muita gente que às vezes até consegue, tem acesso ao edital, acha o edital, mas não entende nada que está escrito aqui. Então o que são as coisas mais importantes aqui? Primeiro, vocês devem ler tudo, tá bom? Tudo. Mas as coisas mais importantes, o que são? Você vai ver aqui, ó, que ele fala um pouquinho das disposições gerais, geralmente não é algo tão importante. Aqui é uma parte importante que ele fala que o candidato pode ser oriundo de faculdades brasileiras ou estrangeiras. É importante para você saber que esse edital realmente quem estuda fora do Brasil pode fazer, mas se você veio aqui pelo MEDS, você não precisa se preocupar porque eles já olharam isso. Caso você não tenha vindo pelo MEDS, tenha achado o edital em outro lugar, você tem que analisar isso aqui. Ó, candidato oriundo de brasileiras ou estrangeiras. Então se você é de fora do Brasil, você pode fazer essa prova ou esse edital. Na verdade, o edital aqui, inclusive uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar antes, é que esse é um edital que você tem que aplicar a sua nota do Enem. Tá vendo aqui o MEDS ele separa. Os laranjinhas são nota do Enem, os verdes são entrada por prova. Então, a Universidade de Brasília é uma universidade onde você vai precisar ter uma nota do Enem dos últimos 5 anos para você poder estar entrando, certo? Aí aqui ele explica, ó, para as duas formas de ingresso serão realizadas as seguintes etapas. Aí fala a primeira etapa, né, conforme o ano do seu melhor desempenho para resultado do Enem. Então você vai ter que pegar o Enem, o seu melhor Enem, ou seja, a sua melhor nota, né, para você estar usando. Segunda etapa, caráter unicamente eliminatório, né, será constituída da análise documental. Então, se você passou na primeira etapa, né, se a sua nota foi uma nota alta, que ficou entre os primeiros lugares, se você passou na primeira etapa, segunda etapa, análise de documentos. E aí já é importante você estar com os documentos em mão. Porque se você não tiver com o documento em mão, quem tiver com o documento em mão vai passar na sua frente e vai ser matriculado na faculdade. Aí aqui também é importante, ó, o valor da taxa de inscrição, das inscrições do processo seletivo, R$ 100 para estar fazendo esse processo. Aí tem várias coisas também, isso aqui é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas não sabem onde está a informação e é por causa disso aqui, ó, por causa dos anexos, tá vendo? Ó, anexo 1. Então, as inscrições para admissão por transferência e portador de diploma, curso, estão condicionadas à existência de vaga no curso pretendido no anexo 1. Onde que fica o anexo 1? Fica lá no final do edital. São as últimas coisas. Ó, vamos voltando aqui. Ó, anexo 2, volta mais um pouquinho. Anexo 1. Então, o que ele falou para nós?
que está sujeito, o curso e as vagas estão sujeitos ao anexo 1. Então você tem que verificar no anexo 1 para você ver se tem. Então vamos ver aqui medicina. Ó, medicina, bacharelado, uma vaga. Vagas, uma vaga. Ou seja, você tem que entrar com sua nota do Enem e só tem uma vaga disponível para você poder estar preenchendo. Ou seja, você tem que ter uma nota razoável. Você não tem que ter uma nota nem muito alta, mas você também não pode ter uma nota muito baixa. Por quê? Por ser um edital que só tem uma vaga, muitas pessoas desistem. Falar, só tem uma vaga? Eu não vou concorrer. Só que isso aí, cara, é a maior besteira que você faz na sua vida. Por quê? Porque todo mundo vai nesse pensamento. Eu não vou porque só tem uma vaga. E você nem precisa fazer prova. Você vai colocar a sua nota do Enem, tá bom? Então, se ninguém quer ir, você vai lá e coloca a sua nota do Enem. Se ninguém mais quis colocar, quem vai ser chamado? Você vai ser chamado, certo? Então, vamos lá. Então, entenderam, né? Os anexos são importantes. O anexo 2, vamos ver o que tem no anexo 2. A inscrição será admitida somente via internet, no endereço eletrônico. Então você vai ter que fazer inscrição nesse site, especificamente nesse site. Solicitado no período estabelecido no cronograma constante do anexo 2. Então o anexo 2 diz sobre o cronograma, que quer dizer, tipo, como que vai funcionar, em quais datas que você tem que fazer o quê. Então, ó, dia 16 a dia 29, solicitação de inscrição. Você vai ter que fazer a inscrição lá naquele site específico que está lá. E isenção de taxa. Se você quiser pedir isenção de taxa, tem que ser nessa data. Aí também lá em cima vai estar explicando como é que pede a isenção de taxa. E o upload de documentos. Pegar todos os seus documentos e mandar. Aí já no dia 5/4, divulgação da situação provisória da solicitação de isenção de taxas. Quem pediu isenção de taxas vai saber no dia 5 se foi aprovado. Depois, dias 5 e 6, interposição de recursos contra a situação provisória de isenção de taxas. Dia 12, divulgação da situação final. Dia 14, data limite para o pagamento. Então, você fez inscrição aqui de 16 a 29. Dia 14 é a data limite para o pagamento da taxa de inscrição. Aí, dia 2 de 5, divulgação do edital de resultado final da primeira etapa. Então, vai divulgar aqui quem que foi que ficou na frente, qual foi a maior nota postada. Aí você fala assim, aí vai sair a minha nota e eu não fui o primeiro, não fui escolhido, então eu já vou abandonar. É óbvio que você não vai abandonar, por quê? Depois da primeira etapa vem a segunda etapa, que é análise de documento, certo? Se o documento daquela pessoa tá errado, o que acontece? Eles vão chamar a segunda. Se o da segunda está errado, eles vão chamar a terceira. Então você nunca pode deixar de acompanhar o edital, porque pode ser que chegue em você. E se o seu tiver tudo certo, quem vai ser chamado vai ser você, entendeu? Depois, dia 3 e 4, interposição de recursos, da análise de documento. Então, te chamaram e a sua análise de documento deu alguma coisa errado. Então você tem dia 3 e dia 4 para você fazer a interposição de recursos dos seus documentos, entendeu? Provar que o seu documento está certo ou arrumar um novo documento, se é que essa data seja possível você fazer isso. De repente, sei lá, um documento seu por descuido não estava traduzido. Você manda traduzir nessa data, se você pegar um bom tradutor, ele consegue traduzir um documento para você em 2 dias, tá bom? E depois, dia 10/5, divulgação do editado do resultado final da segunda etapa. Aí vai falar realmente quem foi que vai ser convocado para poder estar fazendo a sua matrícula. Aí dia 10 a dia 12, confirmação de interesse na vaga de primeira chamada. Dia 13 a dia 31, realização das demais chamadas, tá bom? Isso aqui é tipo assim, caso a pessoa aqui não foi chamado, aí vai fazer as demais chamadas, tá bom? E aí segue todo esse processo. Realiza as demais chamadas, aí vem a pessoa vai analisar a pessoa, aí se o documento dela estiver errado, ela pode entrar com recurso, se o recurso der certo ela é chamada, se o recurso der errado, aí realiza outra chamada, entendeu? E assim por diante.
Então entendam, os anexos são muito importantes, tá bom? Disposições gerais sobre inscrição. Então aqui vai estar te falando tudo exatamente como que é para você fazer inscrição naquele site. Então você tem que ler tudo isso aqui que vai te falar como que você vai fazer inscrição. Aqui ó, efetuar a inscrição, deve informar o número do CPF, fazer o upload da documentação necessária, conforme o item 4. Ó, o item 4 está aqui, ó, do envio da documentação. Então te explicou como que você faz a inscrição e falou que para fazer a inscrição você tem que enviar a documentação. Para a documentação, está te explicando aqui, ó, da documentação, as imagens, documentos comprovatórios exigidas, tal, via upload no período que está no anexo 2. Então, ó, os documentos pedidos de idioma estrangeiro devem ser autenticados pelo consulado brasileiro no país que expediu e traduzidos. Documentos legalizados e traduzidos. Eu falo isso aqui sempre, seu documento tem que estar legalizado e traduzido por tradutor público juramentado, tá bom? Então, documentos todos certos. Somente serão aceitos nesses formatos. Confira os formatos das imagens, tá bom? O tamanho de cada imagem deve ser submetido, deve ter no máximo 1 mega. Aí ele te falou que você tem que enviar a documentação, como que a documentação tem que estar. Aí agora ele vai te falar qual que é a documentação, tá bom? Ó, documento de identidade com foto, declaração de quitação com o serviço militar, declaração de quitação com a justiça, cadastro de pessoa física. Isso aqui são documentos pessoais. Agora vem os documentos da faculdade. Histórico escolar, comprovante de regularidade, declaração de ser aluno, currículo do curso de origem, tá bom? Isso aqui são os documentos que eu sempre falo, tá bom? É o plano de estudos, é o plano analítico, é o certificado de estudos, é o comprovante de matrícula, são esses documentos, tá bom? Aí aqui também pede histórico escolar do ensino médio, tá vendo? Ó, documentação requerida na forma de ingresso portador de diploma. Isso aqui não é para você, porque você não está ingressando como portador de diploma, tá bom? Ó, aqui tá falando sobre a solicitação de taxa de isenção. E que é mais das etapas do processo seletivo. Então aqui, primeira etapa, vai explicar como que funciona, tá bom? Olha só, grupo 1, grupo 2. Redação, matemática, linguagem, que são os negócios do Enem, né? Então, nota mínima, pá, você tem que ter tido isso aqui no mínimo de nota mínima. Ó, nota mínima, entenderam? Aqui vai explicar tudo certinho. Ó. Para o candidato não eliminado, a forma do dispositivo subitem tal será calculada. Pá, aqui está falando como vai ser calculada a sua nota. Nota final da primeira etapa, candidatos eliminados. Aqui está falando como que eles vão eleger os candidatos da primeira etapa, tá bom? Quais são os critérios deles. E da segunda etapa, caráter eliminatório, é a análise de documento. Aqui está falando dos recursos, então caso você seja escolhido, né? Tá falando, ó, nesse link aqui você vai ver quais pendências resultaram na sua eliminação, caso você seja chamado e o seu documento não foi aceito. É nesse site aqui que você vai ver por que não foi aceito. E aí vai te falar aqui, vamos ver, aqui ó. Aí você tem que mandar os recursos, né? Ó, fala aqui nesse endereço eletrônico e depois você vai ver o resultado nesse outro endereço eletrônico aqui. Nota final do processo seletivo vai ser nesse endereço aqui. Caso dê algum empate, quais são os critérios de desempate? Maior nota na redação, maior nota na prova de linguagens, maior nota, entendeu? Então, isso aqui já é esperado, né? Tipo, redação geralmente sempre tem um peso maior quando se trata de Enem. E aqui do registro acadêmico, né? Caso você tenha sido admitido, aí fala, confirmação pelo candidato pelo seu endereço à vaga, por meio de link, você tem que entrar nesse link aqui para confirmar, candidato selecionado de acordo com o número de vagas, pá, entendeu? Enfim, e é só, aqui já são disposições das disposições finais. Pessoal, então é isso para esse vídeo. Lembrando, o link do nosso grupo do Telegram vai estar aqui embaixo. Quem quiser fazer parte é só clicar no link, vai ser direcionado diretamente para lá.
Se quiser tirar alguma dúvida ou sugerir algum tema, pode mandar aqui nos comentários abaixo, pode me chamar no Instagram também. E espero vocês nos próximos vídeos. Até mais!